antibióticos, certo? Princípios de antibióticos, claro. Na P1, Sim. Vocês preferem o quê? ficar na P2. Para 2 aí vai ser enorme de vocês, hein? Muito conteúdo. Coisa não viu nada ainda. Princípios de antibiótico terapia. Aqui a gente precisa recordar algumas classificações, dos micro-organismos. Quais são os grandes que a gente tem? Gram positivo e gram negativo. E o que seria gram? É a camada. A que se deve o gram? Uma coloração. Coloração, muito bem. É uma tinção, justamente. Uma tinção que a gente utiliza. E nessa tinção, o que a gente tem nessa tinção? Violeta, cristal violeta. Lugol. A gente tem fucsina, certo? Aqui justamente a gente trabalha com essa tinção. Essa é a tinção de gram. A gente utiliza justamente cristal violeta, lugol, álcool e fucsina. Por que justamente trabalhamos com essas tinções? Porque a gente classifica os nossos micro-organismos em gram positivo e gram negativo. Qual a diferença de um gram positivo para um gram negativo? Camada. Camada de quê? Camada mentira, né? Hã? A membrana. Justamente os gram positivos, eles têm uma grossa camada peptídeo-glicano. E justamente as gram-negativas, eles têm uma fina camada justamente de peptídeo-glicano, certo? Isso aqui principalmente é o que diferencia os gram-positivos dos gram-negativos na coloração. Por quê? Quando a gente faz o processo de esfregaço, a gente pega a nossa colônia de bactéria, a gente pega uma lâmina justamente, esfrega a nossa bactéria, sela ela no fogo, depois a gente vem corando. A gente cora primeiro com cristal violeta, o Lugol, que é um fixador, o álcool para descorar e a fucsina é justamente também para corar. O que acontece aqui? Que nesse caso aqui, as que têm uma grossa camada de peptídeo-glicano, devido a essa grossa camada, elas vão se corar já aqui com cristal violeta. Inicialmente elas já coram aqui, já impregnam super bem a parede de coloração roxo, certo? Totalmente fica roxo ou azulado. Quando eu coloco o Lugol é justamente para que essa tinção ela venha o quê? Fixar muito mais, fixe melhor ainda. Depois eu faço o quê? Um processo de descorar. Jogo o álcool aqui para remover essa tinção. Porém, essa tinção já fixou, devido a essa grossa camada, não se perde mais essa tinção. Depois, automaticamente eu jogo a fucsina. Só que já corou. A fucsina, ela é que cor? Rosa ou vermelho, certo? Depois, e o cristal violeta, ele é o quê? Roxo ou azul? Não sei, algumas pessoas veem azul, outras veem roxo. E o que acontece? Nesse processo aqui, quando a gente faz essa coloração, a gente já observa que as nossas gram-positivas, elas já se coram de roxo, certo? Depois, quando é uma gram-negativa, elas têm uma fina camada de peptídeo-glicano. Então, quando eu faço cristal violeta, cora essa fina camada, fixo com Lugol, mas quando eu jogo o álcool, o que acontece? Ela perde essa tinção. Ela perde completamente a tinção. Muito bem. Perde a tinção, quem que sobrou para corar aqui? Somente fucsina. E a fucsina, ela deixa o quê? Uma coloração rosa. Então, por isso que no microscópio a gente consegue identificar os nossos grãos. Por isso que a gente fala gram positivo e gram negativo. E a gente precisa saber justamente o quê?
sobre isso? Precisamos justamente para a gente determinar qual seria o melhor antibiótico para um gram positivo e para um gram negativo, certo? E aqui a gente tem várias classes, o quê? Depois desse processo de tinção, agora vocês sabem o porquê do gram, a gente tem várias bactérias que são classificadas gram positivas e várias que são classificadas como gram negativas. Um exemplo de uma gram positiva, muito conhecida no nosso meio, é a... Quem? Bactéria. Quem? Gram positiva. Estafilococcus, muito bem. Os estafilococcus, eles são muito conhecidos. Qual estáfilo? Aureus. Qual mais? Bora, gente. Gustavo? Quem? Joyce? Josimar? Só desse. Só existe áudio. É porque eu só lembro dele agora. Qual o outro? Esses são os principais estáfilos que a gente tem. Qual que é o arranjo? Normalmente é estáfilo, porque a gente observa ele em forma de cocos, mas a gente observa em cacho de uva. Quando a gente observa em cachinho de uva. Por isso que a gente denomina estáfilo. Estáfilo quer dizer justamente o quê? Uma agrupação, cacho de uva. E o principal aqui que a gente tem é o aureus, que vem causando principalmente o quê? Bora, gente. Hã? Infecção. Boa. Vou pôr essa na prova. Infecção. Também não. Infecção de quê? Principalmente no acesso, né? Hã? Acesso também tem. Infecção de pele. Principalmente os áureos, ou seja, o Staphylococcus aureus está influenciado em infecção de pele. Principalmente, não quer dizer que ele vai causar só infecção de pele. O que ele vem causando, que é muito comum a gente ver de pele? Lucas? Dermatite. Uma infecção de lesão por pressão, Hã? uma infecção da lesão por pressão, de sítio cirúrgico. Também. Só que aqui, o que a gente vê muito? Furúnculo sempre vai aparecer para vocês. E quem causa principalmente é o que? Staphylococcus aureus. Por que Staphylococcus aureus? Ele faz parte da microbiota. Faz parte uma da nossa microbiota. Além do mais, aqui o furúnculo, o que mais que ele pode causar de pele? Carbunclo. Carbono é quando dá mais de um. Pode causar o quê? Várias outras patologias. Só que é uma bactéria, como o colega disse, faz parte da nossa microbiota e está na nossa pele. Furúnculo é um processo, normalmente, que acontece através de um folículo piloso. Ela consegue adentrar ali e pode causar o quê? O furúnculo. E o que seria, como que acontece esse processo do nosso furúnculo? Ou seja, temos aqui o nosso folículo piloso e ela consegue justamente o quê? Adentrar. A partir dali, a bactéria ela começa a produzir o quê? Um processo infeccioso. E esse processo infeccioso tem um acúmulo de um exudato, um líquido, acúmulo de pus, de células mortas, certo? Ou seja,
Já tiveram algum furúnculo na vida de vocês? Vários, certo? A história que saiu 1 vai sair 7, a gente sabe que isso é o quê? Mentira, tá? Isso não pode contar pra gente. O que significa justamente é que essa pessoa, ela tá o quê? Com uma bactéria no corpo dela e automaticamente essa bactéria, ela tá o quê? Adentrando um folículo piloso. E aí, justamente por isso que vai saindo o quê? Vários furúnculos. E nesse caso aqui, para solucionar o problema dela, tem que ser com antibiótico. Sim ou sim, somente com antibiótico. Não vai melhorar de outra forma, né? Não é vocês falarem com o paciente, ah, você está com sangue sujo, seu sangue está grosso, você vai ter que tomar um elixir de inhame, vai ter que tomar água com limão, vai ter que tomar, não sei, vinagre de maçã para afinar o sangue. Não, a gente já sabe justamente que é causado por Staphylococcus aureus, que produz furúnculo. Infecção em sítio cirúrgico também. Cirúrgico também pode causar Staphylococcus aureus. Por quê? Vocês vão ver muito que algumas pessoas fazem cirurgia e ela pode depois o quê? Manifestar uma infecção no sítio da cirurgia. E isso pode ser diretamente devido a aureus, certo? E o que acontece aqui? Essa bactéria, ela a gente vai ver que os nossos antibióticos, alguns vão agir diretamente na parede, outros na membrana, outros diretamente no DNA. Então a gente vai classificar os nossos antibióticos e o leque de antibiótico é muito grande. Vamos ocupar toda essa massa encefálica de vocês, certo? E o que acontece? Acontece que a partir do momento que essa bactéria entra, as bactérias elas são muito inteligentes. Elas criaram e elas criam vários mecanismos de defesa. Elas conseguem se defender o quê? Super bem. Algumas justamente já desenvolveram resistência ao quê? Aos antibióticos. Elas criaram, são muito mais inteligentes que o quê? Muitas pessoas. Elas já criaram essa capacidade o quê? De desenvolver resistência. Então, alguns antibióticos não funcionam mais para certa determinada classe de bactéria. Tá? Porque isso não se deve somente quando a gente vai orientar o paciente, a gente tem que orientar que ele tome de forma correta, certo? Mas o que acontece? Às vezes, a Maria não toma de forma correta e ela justamente está com um Streptococcus pyogenes e aí justamente ela toma uma azitromicina para justamente o quê? A dor de garganta, justamente a infecção de garganta dela, a amigdalite, não funciona tão bem mais azitro. Por quê? Talvez, existe duas hipóteses. Talvez a Maria fez o tratamento com a azitro dela de forma correta, tomou o medicamento a vida inteira de forma correta, mas às vezes o Josimar não tomou, então sentado perto, e o que acontece? Conversando, automaticamente o quê? O micro-organismo, através de gotículas, parou em quem? Na Maria Fernanda. E essa bactéria justamente que o Josimar já tem, ela já é resistente a azitro, mas a Maria já tomou o quê? A vida inteira ela já tomou de forma correta, mas quando ela entrou em contato justamente com essa cepa do Josimar, automaticamente o que acontece com o antibiótico? Que ela tomou a vida inteira de forma correta e funcionou, não vai funcionar nela. Tem resistência, não é resistência no nosso corpo, mas é um micro-organismo. Por isso que a gente tem que saber orientar de forma correta nessa utilização. Porque senão o micro-organismo vai tornando o que? Resistente. Professor, só a manipulação também do antibiótico a gente vai criar resistência dele também? Só a manipulação do antibiótico a gente também tem resistência? Como assim manipulação? Eu trabalhei muito tempo em UTI, então a gente tinha bactéria simples, quando a gente tem uma infecção de garganta, por exemplo, o antibiótico simples não pega. E a gente manipulava muito antibiótico de dose para bactérias multiresistentes. Na realidade aí é o micro-organismo, que vem do seu organismo. Por isso que cria que fica em você. Quando ele entrou, quando ele conseguiu causar alguma patologia em você, aí você tem resistência, ele está em você, nesse caso. Está morando em você. Não que você na manipulação criou algum tipo de resistência, mas os bichos de UTI, justamente, eles já são o quê? Bem resistentes. As bactérias de UTI já é um problema sério. Porque ali utiliza o quê? Antibióticos de alta potência, certo? Utiliza já uma bomba de antibióticos. Quem trabalha em UTI, paciente de UTI, já é o quê? Um caso um pouquinho mais complicado. O correto é justamente sempre o quê? Quem trabalha em UTI,
solicitar para o laboratório fazer o quê? Culturas na parede, da cama, para ver qual que é o bichinho que tem ali na UTI. Por que normalmente faz isso? Fazer isolamento de precaução. Precaução, muito bem. Por quê? Futuramente, quando o seu paciente tiver um quadro, que pode ser uma sepsis, até sair a cultura dele, você já sabe qual seria o provável micro-organismo. Não adianta vocês conhecerem um antibiótico e não conhecer o quê? O bicho que vocês estão combatendo. O que ele causa. Então vocês têm dois trabalhos, estudar micro e estudar antibiótico. Perguntou. Professor, essa resistência também pode ser indireta, né? Por exemplo, você pega hoje o que a gente come. Você pega um porquinho, né? Está cheio de transcrina na ração dele. A ave está cheia de sulfa. Quando você come diretamente, Sim, vai criando de forma indireta também. Sim. Hoje em dia existem várias formas. O que acontece é que não existe uma produção de antibióticos novos. Não existe. Esse é o problema. Que essa utilização de forma inadequada vai complicar futuramente. Porque as bactérias elas vão criando o quê? Mecanismo de resistência. A gente vai ver justamente que algumas classes, o que elas fizeram? Elas já começaram a desenvolver alguns tipos de enzima que elas fazem a quebra desse anel ou do justamente químico que é introduzido, porque o que é feito? Durante o processo, a montagem, às vezes, na parede dessa bactéria, a bactéria ela vai fazendo a síntese da parede dela, o que acontece? A gente coloca, entre aspas, um determinado tipo de antibiótico que vai fazer parte o quê? Da estrutura supostamente similar ao que ela utiliza para montar a parede dela, só que na realidade a gente vai causar o quê? Um furo na parede dela. Então automaticamente aqui eu consigo eliminar minha bactéria. Só que elas conseguiram o quê? Ser muito inteligentes e descobriram isso e começaram a produzir algumas enzimas que fazem o quê? Opa, na hora que isso aparece, ela o quê? Acaba destruindo, certo? As bactérias, elas são uns serzinhos assim, inteligentezinhas, não são burrinhas, são bem espertinhas. Por exemplo, esse mecanismo que ela desenvolveu aqui, que a gente vê justamente no furúnculo, nada mais é do que ela consegue liberar justamente, ela tem justamente na sua parede, ela possui uma enzima chamada coagulase. Essa coagulase, como o próprio nome diz, o que ela faz? É uma enzima ase, certo? Quando ela consegue entrar no meu organismo, ela libera essa coagulase. O meu corpo, automaticamente, quando eu sofro algum tipo de lesão, um sangramento, o que acontece? Fibrinógeno passa justamente a fibrina para formar o que? Um coágulo. O que elas fazem? Elas justamente liberam essa coagulase, e quando essa coagulase entra em contato com o fibrinógeno, forma o que? Coágulo. E por que ela faz isso? Como forma de defesa, muito bem. Então o que acontece? Ela entrou aqui para causar o seu furúnculo, o que ela faz? Ela libera essa coagulase, automaticamente o que acontece? Ela forma em volta dela o quê? Coágulo. Ela se protege e ela se camufla ali dentro desse coágulo. Por isso que quando tem o carbúnculo, vocês veem que sai o quê? O famoso carnegão, que é aquele líquido escuro, que é justamente o material que é um coágulo, resto de células mortas, porque ela conseguiu ficar ali em volta, ela vai se multiplicar, vai crescer, fazer a família dela felizes para sempre aqui, certo? Criar os filhos, a fazendinha deles, normalmente, em volta do quê? Desse coágulo. E quem vai ficar fora desse coágulo? As nossas células de defesa. Então o que elas vão fazer? Elas vão ter que primeiro dar um jeito nesse coágulo para depois chegar onde? Na fazendinha feliz. Professor, lá na região que eu moro, na região norte, é muito comum períodos de maio a julho. É frequente, todo ano assim, o índice de pacientes com furúnculo. Não é 7 não, são vários mesmo. São vários. E assim, a resistência, questão da automedicação, do antibiótico, a gente percebia muito no atendimento. Sim, acontece muito. Acontece muito. Acontece também muito o quê? Questão de higiene. Questão de higiene também é algo que conta muito. Tem a questão da imunidade do paciente também, se é um paciente diabético. Tudo isso conta muito também pra gente. Existe essa questão. Eu não sei de que região você era do norte. É Altamira. Não sei. Mais antigo.
Parar, certo? Então, tem várias situações que podem contribuir o quê? Para justamente vir de forma o quê? Mais acentuada. Só que isso daqui é justamente o mecanismo que ela faz em volta, que ela protege, que ela consegue se camuflar. Então aqui é a forma o quê? O furúnculo. E o furúnculo faz o quê? Incomoda muito, dói. E o que a gente faz com esse furúnculo quando o paciente chega lá? Drena. A gente drena normalmente, às vezes drenamos, depende de você. Ou você vai drenar, ou se você vê que não vai ter necessidade de drenar, você fala o que para o seu paciente? Faz o quê? Antibiótico, anti-inflamatório. Você vai justamente tratar ele. Algumas vezes não dá para drenar. Mas tem que Exatamente. Às vezes você vai drenar, às vezes você não precisa drenar. Às vezes é pequeno. Então o que você vai fazer aqui? Passar um antibiótico para o paciente. O que normalmente a gente passa aqui? A bezetacil, professor, pode ser uma... Já agressivo assim. São os piores pacientes fazem isso lá. A gente faz Qualquer e resolutivo. a pessoa fica toda feliz. Essa aplicador não Você falou que sim. Fazer bezetacil por 3D, eles influenciam para sempre. Você falou que Faz sim. isso. Anexar com o Você falexina, doutor? Cefalexina. Normalmente a gente dá oral. Cefalexina é o mais simplesinho que a gente utiliza, certo? Para esse caso aqui, a gente passa cefalexina. Em um caso, só que se o paciente, o que incomoda, depois que isso sai, ou seja, você consegue justamente drenar, resolver o problema. Passa dor, justamente porque a gente está tendo um processo inflamatório, as células estão combatendo, tem bactéria, depois que você drena, o paciente vai feliz da vida. Mas, se o paciente tiver com muita dor, ou seja, e você não vê a necessidade de drenar, o que você pode indicar para ele? Fazer compressas, justamente o quê? Quente, certo? Fazer várias compressas e ele mesmo, você pode pedir para ele fazer o quê? O processo de tentar o quê? A remoção. Mas não é espremer. O que é? Puxar, certo? Tentar justamente puxar de forma devagar, porque esse espremer vai causar o quê? Mais lesão no tecido. Então a gente não pode orientar, ó, não vai espremer. Você tem que puxar, fazer várias compressas quentes, colocar justamente folha de pimenta, mentira, feita só antigamente, ó. Esse é o máximo Pimenta, uma folha de pimenta. para puxar. Azeite, azeite, no azeite, você colocava a folha na colher. Isso. O azeite esquentava. Esquentar. Aí se não resolvia, tomava a injeção de rifocina. Certo? Já fez isso, né, Priscila? Não, eu tinha menino. Já. Embaixo do braço, na mão. Folhinha de pimenta. Eu tive um período que eu tive 27 furúnculos, eu já não sabia mais o que fazer. 27? Gente, eu tive um só, eu Só é fiquei agoniada. corrupto, carbuco, né? Hã? Já é o outro de baixo, é uma série de... Aí meu pai, enquanto não sair carnegão, não sabe. Espremendo. Aí que tá o erro, espremer, não pode espremer, certo? O açúcar. O Exatamente. maior parte do paciente até esse aquele alimento que a gente pega anestesia no local, Não pega. ele fica em casa e já não machucou. Porque ele Professor, chega lá, o paciente Eu fui espremer esses dias saiu um Bern disfarçado. Igualzinho, professor. Ele se camuflou lá, quis fazer a fazenda. Mas não era um. Era Aí você coloca um bacon. Né? Chega a sair. Saiu, verdade, professor, saiu um Bern. Parecia um furunco, mas estava disfarçado. É o seu. Esse caso aí não era um furúnculo, esse aí já era um outro bichinho. Eu tenho outro. Que lá a gente tem muito alfanarismo. Que dá no. Tipo assim, se não ligar, ele é tipo a questão do furúnculo. Só que a dor dele, o paciente relata, é bem mais intensa. E às vezes ele chega a prejudicar ele nas articulações, nos membros. Aí, no dedo, é muito comum não precisar de trabalho na roça. E ele tem que tirar o carnegão, se não tirar. Ah, eu acho que eu já ouvi falar que o pessoal fala que acho que é olho de peixe, alguma coisa assim. Mas isso aí é um. Não, Ele ele já fica voltar. é outra coisa. Dá na pia. Porque só dá na mão. Esse geralmente panelão, no pé. ele dá no. Mas
extremidades. Ele manda pra mim. Eu vou te mandar aqui nos vídeos. Só que também Falaria. assim, na hora que eu aperto, tem que sair. Quando teve uma menina que vai dizer assim pra mim, não, arranca meu dedo, não vamos tirar isso, arranca meu dedo. De tanta dor que a criança estava sentindo. Aí é só pra chegar a sair do chão assim, bem rígido mesmo. Tanto que o pessoal fica agarrando como se fosse por e ele tem uma resistência bem maior mesmo. Sim. Será que é da região? Vou ver o que pode ser esse planarismo depois. Não conheço. Mas Por esse é nome. um bichinho que ele é. Fica no caminho. Certo, seguimos. Depois tem várias outras patologias, tá? Que a gente observa que são causadas pelo Staphylococcus aureus, certo? Observem que aqui a gente tem osteomielite. O que seria a osteomielite? Infecção óssea. Uma infecção Principalmente diretamente. procedimentos. Exatamente. Ou o paciente chocou, justamente, acontece muito aqui a osteomielite no hospital, justamente chocou e fez o quê? Uma fratura exposta. Nesse caso pode ter uma osteomielite, porque justo o Staphylococcus aureus, ele tem uma proteína que se chama proteína fixadora de colágeno. Ao momento que justamente rompeu o tecido ali, o que acontece? Ele pode se fixar na matriz óssea. E o paciente aqui é difícil a gente tratar. Normalmente é o quê? O mínimo é 14 dias internado. Mas ele pode ficar o quê? Por muito mais tempo internado. Muito mais tempo. Então assim, por quê? O antibiótico até chegar ali no osso é muito mais difícil. Então por isso que o paciente o quê? Fica muito mais tempo. E se não fazer o tratamento de forma adequada, pode também o quê? Maiores complicações. Maior complicação, maior resistência também ao tratamento. Esse paciente, geralmente, quando ele procura a unidade, ele vai ficar de 15 a 30 dias, porque o estágio que ele já consegue acesso ao sistema, ele já vai estar num período assim, de 15 a 30 dias. Só os 15 dias não é necessário, às vezes. Exatamente. Pneumonia também, endocardite, intoxicação alimentar é a mais rápida que o Staphylococcus aureus, é aquela que a pessoa come, depois de 4 horas ela já começa com uma gastroenterite, começa justamente a ter um episódio já de vômito e diarreia. Então isso normalmente acontece muito com Staphylococcus aureus. Foi na comida japonesa, comeu, depois de 4 horas começa justamente o quê? A vomitar e ter a diarreia, certo? Ou foi na festinha de aniversário, comeu o cachorro quentezinho lá, comeu o salgadinho, depois desse episódio começou a ter o quê? Vômito e diarreia, uma gastroenterite por Staphylococcus. É a mais rápida de todos, é por Staphylococcus aureus, certo? Aqui também tem síndrome do choque tóxico, ou seja, aureus pra gente é uma das bactérias mais comuns que vem causando uma série de infecções, mas só que principalmente de pele, certo? Epidermides também é de pele, só que epidermides é uma bactéria que gosta de formar biofilme. Ela gosta de crescer justamente aonde? Em locais onde tem plástico. Então, aonde tem plástico, justamente, o epidermides, ele vem o quê? Surgindo, ele vem crescendo. Que tipo de paciente a gente tem que tomar cuidado com epidermides? Criança. Que usam alguma prótese, idoso, ao contrário. Porque idoso usa muito prótese. E essas próteses, com o tempo, elas podem o quê? O paciente pode desenvolver futuramente uma ou justamente devido a essa prótese. Deixa eu ver aquele último lá. Infecção no sítio cirúrgico. Esse do sítio cirúrgico Síndrome do seria choque tóxico. aquela infecção Posso repetir? generalizada? Hã? Eles falam que dá infecção generalizada depois. Não, infecção no sítio cirúrgico. Depois da cirurgia, na lesão mesmo, onde fez o corte, desenvolve uma infecção. Saprofítico vem causando principalmente o quê? Infecção de vias urinárias por gram positivo. Ele não é o principal. Quem é o principal causador de infecção de vias urinárias? Escherichia coli. Muito bem. Que é um gram negativo. Muito bem. Um gram negativo, um bacilo gram negativo.
Então aqui a gente vê uma bactéria que é muito famosa no nosso meio, que é o Staphylococcus aureus, que é um coco gram positivo. Outro aqui que a gente tem é os estreptos também. Quais são os principais estreptos que a gente tem? É o Streptococcus. Mas qual? Piógenes. Quem? Piógenes. Piógenes. O G negativo? É positivo. Galactiae. Pneumonia. Aqui dentro do grupo Viridans a gente tem dois, que é principalmente o mutans e o sangue. O que eles causam? Maria? O que ele causa? Mutans e o sangue. Maria já teve toda essa parte antibiótica, ela já sabe. Hã? Cárie, muito bem. Cárie dentária, muito bem. Cárie dentária, eles causam principalmente, certo? Causa cárie dentária, aquela justamente tatuagem pretinha no seu dentinho. Qual que é o problema aqui? Que eles, com o tempo, eles podem levar o paciente a ter uma endocardite. A gente não tem hábito de olhar a boca do paciente, certo? E justamente essa endocardite pode ser devido a uma cárie dentária. Outro detalhe também, por isso que normalmente a gente toma o quê? Antibiótico, quando a gente vai fazer o quê? Um processo, um canal, um processo justamente o quê? Odontológico. A gente tem que fazer justamente na intenção de evitar o quê? Uma endocardite. Essa endocardite pode ser o quê? Diretamente devido a uma cárie dentária, certo? E quem vem causando justamente aqui o mutans e o sangue. O piógenes, ele é 90% das faringoamigdalites são causadas pelo piógenes, certo? Que é justamente aquela placa esbranquiçada na sua garganta, que dói muito, certo? Mas além disso daqui, o que mais que ele pode causar? Fascite necrotizante, ela é conhecida também como bactéria comedora de carne. Já escutaram falar? Ela vai causar... Hã? Exatamente, essa síndrome mesmo. O que mais? Infecção da pele. Erisipela, a famosa erisipela, é por Streptococcus piógenes. Só que aqui a gente vê mais comum o quê? Faringoamigdalite. Essa faringoamigdalite, ela pode se tornar o quê? Um problema futuramente, porque ela causa o quê? Complicações também. É uma bactéria que ela pode complicar. Quais são as complicações frequentes devido a uma faringoamigdalite por Streptococcus piógenes? São duas, muito conhecidas. Maria? Ele perdeu o som, lascou. Justamente o que? Febre reumática e justamente glomerulonefrite pros streptococácica. São duas complicações, febre reumática e glomerulonefrite pós-streptococácica. O que justamente produz a febre reumática? O que seria essa febre reumática? Então, quando essa bactéria ela cai no sistema, ela dá uma sepse, não é sepse, ela cai na corrente sanguínea e atinge a articulação. Muito bem. Aqui o que acontece? Quando a gente fala de adulto, adolescente, febre reumática. Quando a gente fala de criança, normalmente glomerulonefrite pós-streptococácica. O que acontece aqui? Isso aqui se deve, essas complicações, ao mau tratamento, a uma faringe que você não trata direito, porque os estreptos, eles são chamados de estreptos, eles também são cocos gram-positivo, mas a organização deles é em cadeia, por isso que a gente fala estrepto, dessa forma, a gente observa eles no microscópio.
O que acontece justamente aqui é que ela possui uma proteína M na sua parede também, e ela possui também duas toxinas, que uma se chama streptolizina S e uma se chama streptolizina O. Essa streptolizina O, justamente, ela é liberada da minha bactéria e ela se deposita muito bem aonde? Em articulações, tranquilamente, e pode se depositar aonde também? A nível dos glomérulos. Só que na criança, normalmente, causa o quê? Glomérulo, nefrite pós-estreptococácica. Então, lá nos meus glomérulos, essa justamente tem os meus glomérulos, tem os meus podócitos, certo? Depois tem a minha membrana basal e depois tem o meu endotélio. E aqui acontece o processo de filtração. Quem que não passa aqui? Não pode passar? Proteína. Proteína não passa porque essas três estruturas aqui contêm proteoglicanos e tem uma carga muito negativa. E proteína acaba que não pode passar porque proteína tem carga negativa. Repele. Aí que está o X da questão. Essa justamente toxina, ela se deposita nessa região e começa o quê? Formar um complexo antígeno-anticorpo. O sistema imune, o meu corpo, passa o quê? A causar um processo, uma agressão diretamente nos meus glomérulos. O que acontece com essa criança? Ela começa a apresentar edema, começa a apresentar uma urina escura também. E aí, aqui a gente consegue saber diretamente o quê? Que essa criança, ela chegou, a mãe chega lá com a criança e fala o que para você? Que a criança está urinando o quê? Escuro. Você observa que a criança está com edema e já na triagem observou que está com o quê? Hipertensão, certo? Aí nesse caso você observou todos esses dados, olhou, fez análise e sabe que tem uma afetação o quê? Glomerular. Você tem que pensar o quê? Qual que é a próxima pergunta para a mãe? Se a criança ela teve justamente um quadro de faringoamigdalite dias o quê? Anteriores. E a mãe às vezes vai falar, ela teve há 2 semanas atrás um episódio o quê? De faringoamigdalite. Aí você descobre o porquê justamente que ela vem apresentando isso. É uma complicação, precisa tratar com antibiótico e também corticoide. Por quê? O edema se deve justamente ao quê? As proteínas que estão passando. Então, se está saindo, está baixa concentração de proteína, está extravasando o quê? Líquido para fora do vaso, a criança está apresentando edema. A hipertensão, porque a gente já tem uma afetação renal, justamente está perdendo o quê? Muito sódio também. A urina da criança está escura também, devido diretamente à lesão no glomérulo, justamente o quê? A lesão das minhas células. Então aqui você vai juntando justamente tudo para chegar no diagnóstico do seu paciente e precisa tratar. Da mesma forma, uma febre reumática. A febre reumática, ela começa justamente o quê? Febre reumática, porque produz o quê? Dor nas articulações. Mas ele também pode afetar o quê? Não só as articulações. E aí que é um problema muito maior, porque o paciente que ele tem uma febre reumática, quando ele tem uma afetação cardíaca, aí ele tem que fazer um tratamento. E esse tratamento pode durar até o quê? 5 anos. Tomando todo mês uma desotacina. Exatamente. Todo mês vai ter que tomar. Por 5 longos anos. Então é um tratamento que é muito mais longo. E aqui já acontece mais em quem? Normalmente adolescentes e pacientes já que são adultos. E isso se deve a um tratamento de forma inadequada. Professor, esses dias atrás, essa toxina dos streptococcus, ela pode, quando o professor entrou com antibiótico, né? Por exemplo, lá entrou com aspirina, uma coisa assim, ela pode acontecer dessa bactéria liberar essa toxina na corrente sanguínea e dar alergia? Pode, ó. Tem também justamente uma afetação também nas nossas células de pele também. Pode também. É porque por causa da amoxicilina, entrado, o doutor estava achando que a gente pensou que era alergia da amoxicilina, né? Aí mandou para o doutor
O doutor falou assim que era para continuar com a medicação, porque era a toxina da bactéria que estava na pele da criança. Sim, pode causar também uma lesão a nível de pele também. Ele pode justamente agir, porque nas nossas células epiteliais, as nossas células, elas ficam justamente entre elas, existe o quê? Uma ligação, tanto na parte da lâmina própria, existe o que a gente chama de desmogleína, e a bactéria ela pode justamente causar, ela quebrar essa desmogleína, então automaticamente o paciente começa o quê? A liberar, a soltar essa pele. A gente fala também de pele escaldada, síndrome da pele escaldada também, escarlatina, certo? E aí o paciente começa justamente o quê? A liberar tecido, a pele começa justamente, pode acontecer também. Então, ela pode, se ela age da desmogleína, professor, ela pode ser até uma das causas do pênfico, né? Também. Porque ela está tirando a Impético junção, né? também, principalmente impético aqui no caso que seja um crostoso. Também, ela pode causar várias. Aqui o que eu coloquei, erisipela, a farinha amigdalite, fasciite necrotizante é o que mais a gente pode observar, mas também de pele é muito comum, principalmente em crianças. Principalmente em crianças. Certo? A Galactiae, rapidamente para a gente terminar essa parte, a Galactiae ele causa o que normalmente? Também é muito famosa no nosso meio. Tem a ver com leite ou só o nome dela que parece? A Galactiae ele faz parte da microbiota gastrointestinal e ele coloniza muito bem a região entre o ânus e a vagina. Então o que ele pode causar? Principalmente em gestante. Aborto. Pode levar a aborto, é muito famosa na GO. Na gineco-obstetrícia ela é muito famosa, ela pode produzir aborto e pode produzir sepsis também, neonatal, durante o nascimento, durante o parto. A criança, quando ela passa pelo canal, ela pode entrar em contato com esse micro-organismo e ela pode ter uma pneumonia, mas também pode ter uma sepsis. Uma sepsis que pode levar essa criança em até 7 dias a óbito, mas em até 28 dias ela pode vir a óbito. Uma sepsis tardia, certo? E é muito comum também no nosso meio. Pneumonia vem causando o quê? Pneumonia, certo? E o pneumococo é o principal causador de pneumonia, certo? Paramos por aqui, pessoal. Na próxima a gente continua, tá bem? Não, não. Celestial.